fazem sentido? Bem, eu não sei se a crise já chegou aos Açores ou se está a antecipar a crise ou se já chegou certamente à Lavoura, está a baixar e indiretamente terá chegado a todos os outros setores. Certamente no verão seguinte vamos sentir uma redução do turismo, porque a menos que haja uma mudança de política nos transportes. Enfim, estou convencido que de facto se virá sentir aqui também uma redução do fluxo turístico. As crises são muito importantes para nós nos reestruturarmos. E às tantas, se há empresas que, de alguma forma, se as empresas não pagam impostos para a Segurança Social, há aqui uma causa estrutural grande, que é, de facto, o peso do Estado é enorme na economia. E, portanto, uma pessoa monta uma empresa, mas imediatamente... De facto, o Estado atrofia a economia. Portanto, mais do que dar crédito, o Estado devia reduzir aproveitar alguma redução no controle do déficit para reduzir, de facto, os impostos naquilo que são impostos que têm mais impacto, de facto, na vida das empresas. E com isso, de alguma forma, protelavam, dívida este ano, se calhar para o ano já não faziam dívida, etc. De facto, o peso do Estado na economia e da burocracia é enorme, embora tenha havido avanços grandes. Mas quem está por dentro, de facto, quem tem uma empresa grande, que consegue ter um sistema contabilista, que consegue fugir, de alguma forma, com algum conhecimento de fiscalidade, reduzir um pouco os impostos, enfim, mesmo assim, uma empresa pequena é mais difícil e, portanto, naturalmente, criam-se mais dívidas. Portanto, eu acho que aí temos, de facto, um Estado... Portugal tinha era um Estado muito... E que agora foi escamoteado por esta crise financeira. Portanto, não nos esqueçamos do problema que Portugal... que era um excesso de peso do Estado. E que, de alguma forma, estava a atrofiar o crescimento do país desde o ano 2000 até agora. E que esta dívida pública, que agora se vai acrescentar para tentar resolver o problema conjuntural desta crise, pode ainda mais agravar daqui a 2 ou 3 anos, quando lá fora a crise acabar e quando nós muito pior do que o que tínhamos agora e que já estava a atrofiar a economia. Mas este sistema de empréstimos, no caso da região, tem margem para reduzir os impostos. Tem autonomia para reduzir os impostos. Porquê é que não faz isso? Porquê é que não reduz, de facto, os impostos e não aumenta, de facto, a possibilidade? É claro que pode haver alturas de como diz este senhor, enfim, estudar o problema se, de facto, há empresas... Uma empresa que não paga impostos e que não tem coisa, portanto, das duas uma, ou encerra e monta outra, ou então, de facto, é um caso generalizado que tem que ser atendido para tratar do problema dos impostos concretamente e dos problemas da dívida à Segurança Social. Agora, o problema da economia do mercado é que há empresas que vão à falência. É que há pessoas que não conseguem consumir e, portanto, têm que trabalhar mais para consumir. E depois o Estado tem que segurar aquelas pessoas que, trabalhando mais, não conseguem consumir o mínimo e, portanto, tem que haver aí a Segurança Social. Agora, este jogo dinâmico de, numa crise, haver empresas que, de facto, é um processo normal que não deve ser adormecido. As pessoas têm que ter a possibilidade de empresas que não são viáveis, de facto, fecharem, empresas que são viáveis a aparecerem. Da mesma forma que investimentos públicos que estavam a ser pensados, estruturá-los e pensá-los a ver se são viáveis do ponto de vista público e de alguma forma, estruturá-los e o hospital, o caso enfim, tantos casos que estão para aí fazem parte do imaginário coletivo das pessoas. Enfim, o imaginário coletivo das pessoas porque lhes são impingir esse imaginário, multiplicamos esse imaginário e passamos a ter outro jogo. Sr. Doutor, tenho que o interromper, peço desculpa, porque temos um outro espectador em linha, é o Sr. Duarte, de Angra do Heroísmo. Sr. Duarte, muito boa noite, diga, por favor. Estou sim. Estou sim, Sr. Duarte? Sim, sim. Boa noite. Fala Duarte Rodrigues, Angra do Heroísmo. Estou a seguir o vosso programa e acho muita piada o título do programa em si. As obras públicas dos Açores prejudicam ou não? Bem, isto é assim, prejudicam e muito, para começar. Segundo, a obra que está-se a fazer na Ilha Terceira, Angra Praia, da Via Rápida, como já foi comentado há bocado,
por um telespectador de Angra, passa-se montes de quilómetros e não se vê ninguém a trabalhar, primeira coisa. Segundo, uma obra com aquelas dimensões não era necessário porque temos... E em última questão é, acredita o Sr. Doutor ou não, se esta obra fosse feita em São Miguel, eu não queria responder a seu nome, mas quase que diria que sim. Sr. Duarte Rodrigues, os meus agradecimentos. Agradeço a passagem por esta estação de serviço. Dr. Tomás Dentinho, obviamente, foi feita uma questão, foi dada também resposta, mas já agora também gostaria de ouvir esta sua... uma resposta sua a esta questão. Dizia aqui o Sr. Duarte Rodrigues, ou perguntava se esta obra em concreto estivesse a ser realizada na ilha de São Miguel, se estes atrasos aconteceriam. Pois, esse é o problema que nós temos aqui nos Açores, é um problema e é um desafio que nós temos nos Açores, é que de facto as obras públicas são feitas numa ilha, não têm grande efeito noutra ilha. E portanto há aqui um problema de decisão pública. Eu entendo, já defendi que é regionalizar a região, ou seja, porque de facto o impacto que tem é muito localizado pela própria natureza arquipelágica em que nós vivemos. Nós temos esta solução atual que que só promove a rivalidade entre ilhas em vez de promover coisas, é que o dinheiro não vai para um, vai para o outro. Portanto, este argumento que foi levantado por este ouvinte, de facto, revela isto, que enfim, aqui critica-se as portas do mar, de lá critica-se também aqui esta via rápida, e portanto, em termos de decisão política, nós temos que, de facto, pensar isto. Não há um jogo melhor que não seja o ditador iluminado que vai distribuindo peanuts pelas várias ilhas, que no fundo também está associado a esta forma de fazer política. E, portanto, se não cabe mais ao Conselho de Ilha, de facto, ter 10 alternativas e discutir nos órgãos de comunicação social. Ser a ilha a decidir o que investimentos quer. Enfim, há investimentos que são de natureza regional, certamente. E há investimentos dos Açores, enfim, na saúde, na educação, nos transportes, etc. Mas há investimentos que são, de facto, têm um âmbito local, que de facto a decisão devia ser mais a nível local e devia ser mais transparente. Certamente o Conselho de Ilha tem uma palavra a dizer, mas não se conhece, não se dá importância, não tem peso de voto. Digamos que não tem peso. Portanto, é estimulada esta rivalidade nefasta entre as ilhas. Ora, se por acaso nós soubéssemos, os terceirenses, quanto dinheiro é que nós pagamos os nossos impostos para a ilha? Quanto dinheiro é que nós temos que juntar aqui para investimentos que de facto só têm impacto a nível de cada um? Era possível aplicar uma derrama, aplicar um imposto para as pessoas, enfim, contribuírem, enfim, ter investimentos públicos em que de facto ou menos contribuição, ou dizer não queremos, ou queremos. Portanto, e aqui temos que avançar muito mais no processo de decisão política. Como temos, como dizia o povo que exige atitudes particulares, como é, enfim, natural nas ilhas, merece um ditador. E é o que nós temos tido. O Dr. Monte Amaral, o Dr. Carlos às tantas, ou enfim, conjuntamente com os seus governantes, se às tantas vai para ali, vai para acolá, numa decisão que depois todos brigamos. E isto tem que ser refletido, de facto, porque é a vida das pessoas, porque é a vida democrática e de cidadania das pessoas, que tem que ser sistematicamente refletido. Portanto, o que este espectador fala aqui é um problema que gostaria que daqui a 20 anos já não existisse. Quer dizer, com certeza que há coisas que andam mais depressa, se são feitas por obras, é normal eu notar isso, quando são, digamos, os responsáveis estão em São Miguel, muitas vezes quando os responsáveis estão aqui. Ora, esta dicotomia, esta diferença é que não faz muito sentido e deve ser objeto de reflexão para quem estuda a ciência política, para quem faz os estatutos, para quem pensa, de facto, adaptar as instituições àquilo que são os desafios da atualidade. Já continuamos a nossa conversa, no entanto, temos tempo para mais uma chamada. Ela será a última desta estação de serviço. O Sr. Fernando Cardoso, da Ribeira Grande. Sr. Fernando, muito boa noite. Que questão ou que comentário quer deixar neste programa? Que baixasse o som do seu televisor.
E que não aguardasse que as minhas palavras chegassem até si. Há sempre